E aí, guys, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar do The Last of Us episódio 4, né? Que saiu ontem, dia 5 de 2 de 2023. E o episódio teve mais ou menos uma duração com 45 minutos, sendo o episódio mais curto até agora. Bom, para relembrar, a última coisa que a gente viu no episódio anterior, né, episódio 3, foi que, né, foi a história do Frank e do Bill. E também, né, a Ellie e o Joel estavam indo de carro, da caminhonete azul, um lugar mais seguro. A primeira cena já acontece com a Ellie, ela pegando, né, a arma e fazendo poses engraçadas de como segurar a arma, que era a arma do Frank que ele pegou no episódio passado, né, que ela pegou no episódio passado, acabou encontrando e não contou pro Joel. Fazendo um monte de pose maluca, sem sentido. Enquanto isso, né, o Joel está abastecendo o carro, que eles teriam uma longa jornada, né, daqui pra frente. Ou seja, eles teriam que atravessar a rodovia inteira para chegar no outro lado com a caminhonete. Então precisaria de muita gasolina. Eles estão indo pela rodovia e acontece uma coisa engraçada que também acontece no jogo, né? É a mesma coisa e foi tecnicamente certinho. E o que acontece é que a Ellie, ela pega uma revista e sacaneia o Joe, né, dizendo porque que as páginas estão grudadas. Isso também acontece tanto no game, tanto na série, e as cenas são iguaizinhas. No game ela zoa o Joe e taca a revista para fora da janela, e na série ela faz a mesma coisa, ou seja, como sendo a mesma cena. Depois eles vão achar um lugar para dormir, né, eles entram no meio do mato com o carro e tudo, e eles armam a barraquinha deles ali, né, os colchonetes e tudo mais, e eles também comem um ensopado, porque estavam com fome, e eles dormem. Eles dormem no chão mesmo, com uma lanterninha. Eu acho que era mais fácil dormir no carro, né? Porque uma que é mais seguro, outra que se vir algum infectado, você já vai estar protegido dentro do carro e com o vidro tudo fechado. E daria pra dormir dentro do carro, porque não é tão apertado, é uma caminhonete. Ou seja, eu não sei porque eles fizeram isso, mas eu acho que seria muito mais seguro e muito mais fácil dormir no carro. Depois de acordar, eles caem na estrada novamente. Aí ela pergunta, né, como que é o irmão do Joe e tudo mais, que é o tio Tommy, né, que aparece no primeiro episódio, quando a filha do Joe, né, a Sarah, ainda tá viva e acontece todo aquele ocorrido lá, que, né, é o começo da pandemia dos infectados. O Joe, né, ele conta pra ele que o tio Tommy é o irmão dele, e também conta um pouco do passado, mais ou menos, que é lá que eles se conheceram até. Não conta como eles se conheceram, mas ele fala que é nessa época que ele era mais ligado com o Tommy e tudo mais, eles se visitavam frequentemente, estavam toda hora ali, um ajudando o outro. Ele conheceu a Tess, não fala como, mas ele falou que era nessa época. Depois do assunto, né, ele toma outro rumo e vai falar sobre os vagalumes. Os vagalumes, eles são um grupo de militares que surgiram depois do efeito Cordyceps, que é o fungo, né, que é a pandemia, e eles são contra a Fedra, que são os inimigos. Ou seja, onde a Ellie estava presa lá era, né, a Fedra, e esses vagalumes são contra a Fedra. Então os vagalumes são do bem e a Fedra é do mal. Chegando na rodovia, né, eles veem que está bloqueada por um caminhão gigantesco e não tem como passar por aquela área. Então eles tomariam outro rumo para passar. Tomando esse novo rumo, eles encontram uma pessoa que parece estar machucada. E essa cena é praticamente a mesma coisa que acontece no jogo. E tem essa cena aí no jogo que um cara tá machucado, tá pedindo ajuda, e o Joel, ele não vai ajudar. Ele quer ajudar, só que o Joel, ele vai com o carro em cima, porque na verdade ele não queria ajudar, eram bandidos, saqueadores e tudo mais. E na série acontece a mesma coisa. A Ellie, ela tenta ajudar, ela quer ajudar, só que o Joe, ele fala não, porque ele quer proteger os dois. O Joe vai com tudo com o carro e ele já começa a meter a bala. Eles bateram, né, tecnicamente numa loja de conveniência. Ali ficaram com o carro como sendo uma barreira pros tiros, né, pra trocação de tiro. O Joe já falou pra Ellie se esconder numa passagem ali e ficar quieta, porque ela não podia ajudar. O Joe até consegue deitar um cara e ele vai de base e tudo mais. Só que tem outro que ele chega por trás e o Joe ele não vê e ele começa a trocar porrada. Como o Joe já estava cansado, ele foi surpreendido, né, por um cara, ele não estava tendo chance para conseguir ganhar do cara. E é aí que acontece algumas partes inesperadas também. É a parte mais inesperada e também um pouco aterrorizante, mas também aliviante. Que o Joe ele não está conseguindo resistir, né, a pressão do cara. E aí ele vai lá, saca a arma e dá um tiro no meliante. Isso também é um pouco tecnicamente aterrorizante, mas aliviante, porque Joel ia morrer se ela não fizesse isso. Só que, porém, uma menina de 14 anos atirando no cara pra morrer é um pouco aterrorizante. Depois dessa cena, né, a Ellie tecnicamente salva o Joe e ela fica meio que paralisada, porque ela atirou no cara e aquele cara morreu. Depois de uns 5 minutos ali de conversa do que aconteceu, ela tecnicamente fica um pouco bem e não tão, né, agitada. E depois é nessa cena que aparecem novas pessoas. Não aparece ninguém falando o nome e tudo mais, só que aparece uma mulher e um velho, e essa mulher está tecnicamente interrogando esse velho. Ela está procurando para alguém chamado Henry. Henry, né? Se ele tá vivo, se ele foi capturado. O que aconteceu com o Henry? A mulher até tenta ameaçar esse velhinho, né?
só que ele não diz nada. E a mulher que, né, estava prestes a atirar no cara foi surpreendida com uma notícia aterrorizante. Que dois dos caras dela, né, que dois dos ajudantes do grupo ali social foram mortos. Foram mortos, né, pelo Joe e pela Ellie. Então, eles fazem uma operação e agora eles vão fazer lockdown em tudo e eles vão achar esses caras, né, e procurar pro Joe e pra Ellie. Vai ter um monte de tropa e soldados procurando quem foi responsável por esses dois corpos. Depois dessa cena, troca para o Joe e pela Ellie e eles ainda estão naquela loja de conveniência, né, onde eles bateram um carro e ficaram ali e trocaram tiro com os meliantes. Eles ainda estão conversando sobre o que aconteceu e Joe, né, ele fala que ele não deveria ter feito isso, porque foi muito arriscado e também uma menina de 14 anos fazendo isso é algo sem lógica. É algo surreal. Só que, né, se ele não tivesse feito isso, provavelmente o Joe teria morrido. Então, tecnicamente foi muito surreal, porque ela tirou um cara com 14 anos e matou ele. Só que ela salvou o Joe, então fez o certo. Com essa procura, né, da galerinha por quem foi responsável por esses dois mortos, eles acabam encontrando alguma coisa meio surreal. Eles encontram no local, no sótão, né, vários tipos de desenhos feitos à mão e colados, né, na parede. E além disso, né, há uma salinha ali que meio aterrorizante. Dá pra ver tecnicamente que o chão tá todo rachado e tá meio que se movendo. Ou seja, parece que é algo que saiu do chão. A série não conta o que é isso, né? Talvez seja um fungo crescendo, talvez seja uma nova espécie de inimigo, né, de infectado que está tentando sair, ou algo do tipo. Depois de uma meia hora de caminhar, encontrando um local seguro, né, depois de tudo que aconteceu, eles encontram um prédio. E eles estão subindo todas as escadas para chegar num dos últimos andares, né, para se sentir mais seguro. Eles acham um lugar para dormir, é um dos últimos andares daquele prédio. Joel, ele lança a seguinte pergunta: o que a Ellie quis dizer que eu já feri alguém? Então, tecnicamente, não foi nada atirar no cara. Porque na cena que ela tirou, depois eles conversaram um pouco e ela disse que não foi nada, que já aconteceu isso comigo, ou seja, eu já feri alguém. Porém, né, depois dessa pergunta, a Ellie, ela fica calada e não responde, né? Tendo um pouco de privacidade. Mas depois eles mudam o assunto e a Ellie, ela faz um monte de piadas, os dois começam a cair na gargalhada. E depois de fazer perguntas sérias, piadas e tudo mais, eles vão dormir. E o que acontece é que depois que eles dormem, já acorda pra parte, ou seja, que eles acordam e tem dois caras, ou seja, dois bandidos ou talvez ajudantes com uma arma apontada pros dois. O Joe tava dormindo, né, e tecnicamente a Ellie acordou, só que também o Joe, ele dirigiu dia e noite sem parar, então, né, talvez ele não tava tão atento assim, porque ficou praticamente um dia sem dormir. E isso, galerinha, a gente não sabe se esses caras são inimigos, se são amigos, ou sei lá, talvez vagalumes, ou talvez a Fedra. Só sei que isso vai continuar no próximo episódio. O próximo episódio vai acontecer dia 12 de 6 de 2023, às 11 horas, novamente, da noite. E é isso, mano. Lá a gente vai falar do quinto episódio e a gente vai ver o que vai acontecer. Muito obrigado por ter assistido, mano. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco da história, um pouco do que aconteceu no quarto episódio, que foi lançado ontem. E é isso, mano. Muito obrigado por ter assistido. Falou!